E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e hoje estamos juntos para um daqueles vídeos de anedota, que é um vídeo daqueles que eu conto alguma história minha ou como Professor Pinguim ou como aluno Pinguim. Às vezes é uma história que tem uma lição de moral, às vezes é uma história que é idiota, às vezes é uma história que é engraçada, às vezes é uma história emotiva, mas é sempre uma história que envolva alguma passagem da minha vida ou como aluno ou como professor. A história de hoje é uma passagem como aluno, e aí dá pra classificar ela como talvez uma história engraçada, talvez uma história com lição de moral, dependendo de como vocês quiserem interpretar. E é uma história que envolve letras gregas, então talvez vocês tenham vindo daqui por terem visto o vídeo das letras gregas. Se vocês não viram esse vídeo ainda sobre o alfabeto grego, não é tão relevante para esse vídeo, mas se vocês quiserem, tá passando o cardzinho aqui em cima de mim. E sem mais delongas, bora lá, vamos rodar a vinheta para começar? Essa história acontece no ano de 2005, quando eu era aluno do bacharelado em matemática. Eu já tinha terminado uma primeira graduação em licenciatura e estava fazendo minha segunda graduação, que era o bacharelado. E basicamente eram poucas disciplinas que eu, além de tudo, fiz mais optativas, porque eu queria realmente pegar tudo que fosse possível de áreas diferentes da matemática para aprender. E uma dessas disciplinas, equação diferencial parcial, ela tinha, logo no começo do curso, uma área em que envolvia mudanças de variável que eram dadas pelas letras gregas Φ e Xi. Φ, tudo bem, é uma letra que é simples, é fácil de desenhar. O Xi, essa droga aqui que está aqui voando do meu lado, ela é muito difícil de desenhar na mão. Eu tenho uma grande dificuldade de desenhar ela. Ela, pra mim, ela parece um epsilon com 4 pernas seguido de uma C cedilha. Eu vou até botar uma janelinha aqui do lado de uma tentativa minha de tentar desenhar o Xi. Xi realmente é uma letra que é muito difícil de desenhar. E quando você faz a dedução dessa parte da matéria, das mudanças de variável com Φ e Xi, você faz muitas vezes. E aí você faz contas com elas, e substitui, multiplica e substitui de novo. E fica muito complicado, muito rápido, por causa da grafia dessa droga, dessa letra, desse Xi. E aí o que eu fiz como matemático foi... a variável em si, o nome dela é irrelevante. O importante é que ela se represente. Então, nas minhas anotações, nos meus estudos, eu chamei as variáveis de alfa e beta. Defini alfa vale isso aqui, quero que era o Φ, beta vale isso aqui, quero que era o Xi, e é isso aí. E eis que chega a primeira prova, uma questão de 5 pontos, porque como as questões são muito longas, tem poucas questões por prova, uma questão de 5 pontos, metade da prova, com essa mudança de variável. Eu lembro que eu escrevi 3 páginas e meia nessa questão. Achei que estava razoavelmente certo. E aí chega o dia de soltar as notas, minha nota foi um desastre. Aí tem revisão de prova, fui falar com o professor. E essa minha questão das variáveis fixas estava totalmente zerada. E eu tinha escrito 3 páginas e meia de coisas que eu tinha fazer um sentido. Podia não estar totalmente certa, mas... Perguntei ao professor, então, o que está tão errado com 3 páginas e meia para zerar essa questão? A resposta do professor foi... Você usou esses alfa-beta, não tem alfa-beta nessa matéria. E é esse o momento onde a experiência faz toda a diferença do mundo. Se eu estivesse, durante minha primeira graduação, sendo bicho nas primeiras matérias, eu definitivamente ia ter um surto de raiva, chamar o professor de incompetente, porque onde é que já se viu, você nem leu essa você nem se deu o trabalho de ler, de fazer o seu trabalho, porque tá bem definido, você é um incompetente, que muito provavelmente seria o caminho que eu teria tomado. Por eu ter a experiência, já ter passado por uma faculdade inteira, tive alguns segundos para pensar na seguinte linha de raciocínio de... Ok, ele nem leu minha questão, preciso dar um jeito que ele leia. Mas se eu confrontar ele, definitivamente acabou meu semestre, eu vou reprovar, fazer essa matéria de novo. E aí o que eu fiz foi assumir a culpa e dizer, professor, eu sinto muito, eu chamei as variáveis Φ, Xi de alfa e beta, porque eu sou fisicamente incapaz de desenhar um Xi. Eu tenho muita dificuldade, teria que aparecer muitas vezes. Desculpa, não achei que fosse tão relevante. Eu até defini as variáveis aqui, foi minha culpa, desculpa por isso. Nesse momento, o professor, que se eu tivesse confrontado, teria acabado com o meu semestre, ele ficou com dó, o que até fazia sentido, porque realmente eu tenho muita dificuldade de desenhar um Xi. E falou, não, tudo bem, vou reler a sua questão. E aí, mais 5 pontos, que foi o suficiente para que eu passasse na matéria. Mas eu acabei tirando 5 pontos dos 5 pontos da matéria, aquela questão estava realmente certa, exceto pelo nome da variável. Havia uma certa margem de discussão, mas eu defini claramente quem era alfa e beta. E acabei passando na matéria, mas a ideia era que eu, pela experiência de já ter feito uma graduação,
saber um pouco melhor como o professor pensa. Você dizer que ele é um idiota, tá errado. Embora ele até tenha uma certa culpa de não ter lido quando definia as variáveis, mas ele só viu um negócio estranho e parou de ler, deu errado. E tenham esse cuidado, não gritem com o professor, mesmo quando às vezes a culpa é dele, às vezes você assumir uma meia-culpa ajuda. E aí vai com vocês, se vocês acharem essa história engraçada ou de uma lição de moral. Bom, espero que vocês tenham gostado da anedota de hoje. Vou só deixar o recado de sempre aqui com vocês, que se vocês quiserem dar sugestões, críticas, comentários, fazer uma observação, fique à vontade para deixar um comentário embaixo, ou se vocês preferirem, ó, contatos diretos aqui. E eu espero de verdade ver vocês no futuro, ou em outro vídeo de anedota, ou talvez num vídeo de exercício resolvido, num vídeo especial. Quem sabe? Até a próxima, pessoal. Obrigado.